Já que por lei eu não consigo ter uma coisa que beneficia tanto a minha filha, então eu sou uma traficante. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha e que seu uso não lhe fazia mal e nem lhe levava a fazer o mal. La otra vía, la vida represiva, si hace 50 o más años que está fracasando, demuestra que es impotente. Porque a maconha foi demonizada, mas hoje em dia ela virou um grande negócio. Eu acho que a maconha está para a medicina do século XXI, como os antibióticos estiveram para a medicina do século XX. Mas que linda frase. The most dangerous drug in the United States, and we haven't begun to find out all of the ill effects. Você pode usar um critério para obter certas drogas a partir de plantas e estabelecer que tem uma planta maldita que não pode ser usada. Salve, salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do AscaCast, um podcast produzido pela Associação Canábica Medicinal Ascamed, que está junto com você na luta pela democratização da cannabis medicinal. Eu me chamo Bruno Vargas, sejam muito bem-vindos. E para esse episódio, eu tenho aqui na minha frente para participar comigo o deputado estadual Leonel Hadi. Ele que é policial antifascista, antiproibicionista, autor do projeto de lei em prol da cannabis a nível municipal em Porto Alegre e também estadual no nosso Rio Grande do Sul, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Cannabis Terapêutica e, enfim, muitas outras coisas que a gente vai descobrindo durante o nosso papo. E aí, Leonel, tudo bem? Muito Tudo obrigado. certo. Obrigado, Bruno, pelo convite. É uma honra estar contigo, com toda a audiência também desse importante canal. E parabéns pela iniciativa, né? A gente tem um podcast que aborda esse tema de uma forma tão relevante, de uma forma tão técnica, né? Eu já assisti alguns outros episódios e vários nomes aí relevantes, né? E me honra muito estar aqui no dia de hoje. Muito obrigado. Te agradeço por encaixar a gente nessa tua agenda corrida aqui em Santa Maria. Verdade. Na nossa gelada Santa Maria, né? Tá, pegamos uns dias bons aqui. Extremos, né? Um calor intenso e frio intenso. Santa aqui, Maria é isso. Aqui a gente convive assim o tempo inteiro. Então, bora lá. Para começar esse nosso podcast, eu queria te perguntar sobre a tua agenda, sobre um evento que aconteceu ontem aqui na nossa cidade, no dia 9, aqui em Santa Maria, na Universidade Federal, que é a UFSM, que foi o encontro Uso e Benefícios da Cannabis para Fins Medicinais. Aqui, antes, a gente conversando, tu me falou que já fez um evento em Santa Cruz do Sul, dentro de uma universidade, né? Tu que roda o estado fazendo eventos. E eu queria te perguntar se é diferente sair desse espaço legislativo, levar essa pauta para dentro da universidade. E mais que isso, como é que é unir essa pauta em pesquisa e sociedade, que foi os dois temas do evento de ontem? Em primeiro lugar, o evento de ontem na Universidade Federal de Santa Maria foi muito esclarecedor, foi um evento em que eu aprendi demais. Então, as duas mesas ali, extremamente qualificadas, desde médicos, cientistas, biólogos, passando por ativistas, advogados. Então, eu acredito que a Ascamed, né, junto com toda a organização do evento, tenha feito uma estrutura bem pensada, uma estrutura que demonstra as várias frentes de debate complexos que são, inclusive a questão veterinária, né, do uso veterinário. E então me honrou muito fazer parte desse evento, principalmente dentro de uma universidade tão relevante como é o UFSM, e com um desejo, né, o que mais me deixou feliz é o desejo dos profissionais de aprofundarem as suas temáticas, as suas pesquisas e trazerem dados incontestáveis, dados científicos testados da qualidade de produto, dos efeitos, dos benefícios, inclusive, né, dos cuidados que tem que se ter da redução de danos. Inclusive, a gente esteve 2 vezes na Unisc em Santa Cruz do Sul. E, inclusive, a gente foi, depois retornou mais de uma vez, se eu não me engano, 2 vezes em Santa Cruz do Sul, através da Frente Parlamentar em Defesa da Cannabis Terapêutica. E, para mim, esse é um debate que tem que sair dos centros, digamos, dos núcleos que debatem o assunto, ou das pessoas que fazem o uso medicinal, ou das pessoas que querem debater o aspecto do uso adulto, por exemplo. A gente tem que debater com toda a sociedade nos espaços de pesquisa, nos espaços acadêmicos, nos espaços sociais,
Então foi muito importante e eu penso que esse é o caminho. E principalmente o relato das pessoas que tiveram uma melhora na qualidade de vida a partir do uso da cannabis. Então isso é muito impactante, né? Nós vermos ali como foi o relato ontem da Liane, que é uma militante antiga, talvez, né, a primeira do Rio Grande do Sul, uma das primeiras do país, que traz o relato da sua filha Carol, que usava, né, quase uma dezena de anticonvulsionantes e depois convulsivos, e acaba depois reduzindo drasticamente. Uma menina que não tinha qualidade de vida alguma a partir do uso da cannabis, consegue inclusive estar na escola, né, aprendendo. Então, enfim, são situações que nos motivam cada vez mais a continuar nessa batalha aí pela regulamentação e aí os nossos projetos de lei, né, sobre a distribuição do SUS, do uso medicinal, e também o debate sobre a regulamentação e legalização da produção e comércio de uma forma regulada, inclusive para combater o narcotráfico, para trazer uma melhora no produto e também investir no mercado, que para a gente é muito importante também nesse sentido. Exato. Tudo que tu falou estava ontem no nosso evento, né? Inclusive já vou deixar avisado aqui que para quem não acompanhou, não viu, ele está salvo no canal da Ascamed no YouTube, então é só ir lá na aba ao vivo que tu vai encontrar ele inteiro. E é super importante essa questão que tu comentou de uma pauta ampla. E tu é uma pessoa que roda o nosso Rio Grande do Sul levando a pauta, como tu disse, 2 vezes em Santa Cruz, vai em assembleias também, faz audiências públicas. E nessas tuas voltas pelo Estado, como que tu vê a pauta no âmbito geral, assim, tanto nos lados de Porto Alegre quanto na Serra, como a população vê a pauta da cannabis? Agora, dia 24 de agosto, nós teremos, de 2024, né, porque esse podcast vai ficar gravado, enfim, mas no dia 24 de agosto de 2024, nós teremos uma audiência pública na cidade de Guaíba. Então, nós já fizemos em Caxias, Jaguarão, Porto Alegre, por óbvio, né? Viemos Santa Maria. Então, quer dizer, é uma temática que tem tomado diversas regiões do estado. Em Caxias nos surpreendeu demasiadamente, porque lá em Caxias nós tivemos foi dentro da Câmara Municipal e muita gente e pessoas com relatos muito fortes também, né? Da sua relação com a cannabis terapêutica, medicinal, inclusive pessoas falando sobre o seu pai, tinha Alzheimer, como ele melhorou, como deu qualidade de vida, pessoas que estavam em estágio terminal, como melhoraram a sua qualidade de vida. Eu sempre digo, aqueles que são contrários a essa pauta, no momento em que tem acesso, talvez, a 2, 3 relatos, eu tenho certeza que não conseguem mais sustentar um argumento contrário, porque é sempre muito emotivo, sempre muito evidente, e sempre muito impactante, né, os relatos, e, enfim, e a ciência tem demonstrado isso. Então, eu vejo que o Rio Grande do Sul está atrasado. Nós temos 15 estados que já existe uma regulamentação da distribuição via SUS e incentivo à pesquisa também. E o Rio Grande do Sul está atrás por simples vontade política, né? Porque o meu projeto, por exemplo, que foi aprovado na Câmara Municipal de Porto Alegre, é um projeto que a gente replicou na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e é um projeto muito similar a esses que foram aprovados, aí, inclusive por governadores aí da extrema-direita e muitos projetos apresentados por políticos, deputados, enfim, de direita, do campo conservador, vereadores do campo conservador. Então, não se trata, né, que as pessoas tentam polarizar numa temática, mas não se trata disso. Então, eu espero que o Rio Grande do Sul, nesse ano, ou pelo menos no ano que vem, já tenha a aprovação desse projeto. Tudo indica que será aprovado, pelo menos nas comissões ali. E nós temos convicção que se as pessoas que precisam fazer o uso comparecerem à Assembleia Legislativa, fazerem esse diálogo com os parlamentares, a gente possa, sim, aprovar esse projeto o quanto antes. Porque qual é o objetivo dele? A dispensação pelo SUS. Porque a gente sabe que muitas pessoas têm a receita, tem a possibilidade, de fato, digamos, legal, garantida de ter acesso aos remédios, mas tem dificuldades. Por quê? Porque são caros, porque não, né, o acesso fica muito restritivo e daí essas pessoas ficam sendo jogadas para remédios ou medicamentos muito mais nocivos, muito mais viciantes, que têm muito mais efeitos colaterais e a gente tem que mudar essa chave. Inclusive, no meu entendimento, é uma forma do Estado, com E maiúsculo, né? O Estado ter uma economia, inclusive,
nos recursos empenhados, né, nesses remédios, nesses medicamentos. Então, por isso que a gente defende essa pauta. É uma pauta de qualidade de vida, é uma pauta social, e a gente espera que o Estado do Rio Grande do Sul não seja o último estado a aprovar essas políticas públicas aí em relação à cannabis terapêutica. O projeto que o Leonel está se referindo a âmbito estadual é o projeto de lei número 19 de 2023, se alguém quiser dar uma olhadinha. Pode ver, um dos primeiros apresentados no ano de 2023, porque foi na primeira leva ali, quando abriu o primeiro dia de mandato, a gente já protocolou esse projeto. E tu é uma pessoa que já vem com essa pauta desde lá de 2021, desde vereador, então algo... Desde antes, na verdade, eu digo desde quando eu era policial da ativa ainda. Sim. Defendo essa pauta desde que eu era policial da ativa. A minha dissertação de mestrado foi sobre drogas de forma ampliada, mas nessa lógica antiproibicionista. E o meu TCC também, né, foi sobre isso, né, na formação na faculdade. Então, quer dizer, já trabalham bons anos assim, né, com essa temática. Assim. Legal. Eu vou querer perguntar um pouquinho mais sobre o projeto, mas antes agora tu trouxe um termo muito importante, que é o antiproibicionista. E como está aí no teu moletom, tu também é antifascista. Então, eu gostaria de saber como que essas pautas e as tuas outras pautas se agrupam e se correlacionam dentro do teu mandato, as tuas bandeiras, como que elas se movem juntas, né? Dá para dizer assim. Eu tenho uma visão que o antifascismo ele engloba praticamente todas as lutas pela democracia, né? Então, o antifascismo ele é a luta pela democracia, ele é a luta pela inclusão das pessoas LGBTQIA+, pela igualdade de gênero, né? Equidade de gênero, a gente pode dizer, né? Tirar essas diferenças, tratar as pessoas iguais de forma igual e desigual as pessoas desiguais na medida da sua desigualdade para equilibrar a sociedade. Na verdade é isso. Então eu vejo que o antifascismo, né, quando eu falo de antifascismo, eu não vejo tanto pelo viés do campo esquerda, anarquismo, comunismo, eu não vejo por esse viés, eu vejo pelo viés de termos um posicionamento, claro, contrário, porque é anti, né, mas indicando o fascismo como essa lógica da intolerância, como essa lógica do poder pela força, essa lógica que tem como objetivo continuar a sociedade perpetuando o racismo, perpetuando a misoginia, perpetuando as estruturas de uma forma desigual, grotesca, e que nós precisamos ter um posicionamento contrário, que é um posicionamento de defender as liberdades individuais, ao mesmo tempo de defender com que todos tenham um mínimo de condição de viver numa sociedade, uma lógica, no mínimo de igualdade possível, que é o que nós não temos no Brasil. Então, a pauta antifascista tem como esse foco, tem como objetivo central esse foco, né, de termos aí as liberdades garantidas, claro, desde que não seja um crime, desde que não afete o outro. Não afete o outro, exato. E eu me pauto por esse viés, quando eu penso políticas públicas ou como eu penso posicionamentos, eu não penso tanto se eu concordo, se eu faria ou não faria, no meu ponto individual, por exemplo, do ponto de vista individual. Eu faço ou não faço? Eu faria ou não faria? Isso, às vezes, não me importa. Eu penso, qual o resultado disso em relação à vida de uma terceira pessoa, em termos de sociedade? Isso influencia especificamente ela, individualmente? Se é dessa forma, eu tendo a dar uma resposta sempre igual. Acho que a gente tem que ser coerente nos argumentos. Então, por exemplo, essa questão das drogas, que agora é o ponto-chave desse debate sobre o STF, do julgamento da quantidade de maconha para ser considerado tráfico, uso, etc. Para mim tem um ponto central no nosso regulamento jurídico, que para mim é uma grande contradição em relação à lei de drogas, que é muito simples. Por que nós temos hoje uma legislação restritiva em relação às drogas? Saúde pública, esse é o conceito central. Saúde pública, então para evitar que as pessoas sejam viciadas, destruam suas vidas, etc., nós vamos colocar restrições de consumo de determinadas substâncias. Mas, se hoje eu tentar me suicidar, tu tentar te suicidar, te jogou da ponte, não morreu, não morri, tu não vai ser punido. A sociedade não te pune. Tentativa de suicídio ou suicídio em si não tem punição. Todo mundo vai dizer, mas isso é óbvio. Então tá, então vou voltar a algumas casas. Bom, se a pessoa que tenta se suicidar não tem punição, que é
Eu acho assim, né? Se a gente for pensar de saúde pública, eu acho que o nível máximo é o suicídio, né? De uma pessoa fazer algo mal Consigo dela mesmo. contra ela própria, não é? Se isso não é punido, por que a gente pune, por exemplo, o usuário de drogas pelo fato de ele estar destruindo a sua vida ou problemas de saúde? Que muitas vezes pode ser até uma expectativa. Daqui a pouco ele usa uma droga de boa qualidade, sabe se controlar e não vai ter problema na vida, mas mesmo assim vai ser proibido. Então, para mim, esse é um ponto central. Por que nós punimos o usuário e não punimos o suicida? E eu não defendo que tenha se punir o suicida. Sim. Eu só estou dizendo que a gente tem que ser razoável e ponderar nesses pontos de Sim. vista. Eu estou dizendo que, bom, o usuário, via de regra, é sempre um cara bem resolvido. Não, eu estou dizendo que esse cara tem que estar numa questão de saúde pública, assim como o suicida tem que estar, vamos supor. Sim, e aí de redução de danos Redução também, de né? danos, Entra nesse redução de quesito. danos. Aí entra todas as políticas que nós podemos implementar, que nós, enquanto trabalhamos na lógica penal, criminal, não vamos poder fazer. Porque como é crime, não é saúde. Porque, bom, é criminoso e aí começa uma série de políticas nesse sentido, repressivas, e aí tu vai lá para o sistema prisional, ele é lotado de pequenos traficantes, muitos usuários considerados traficantes, mas mesmo assim, vamos supor que não era usuário, era de fato alguém que comercializava. É um pequeno traficante, mas que o risco para a sociedade que ele tem, digamos, a função que ele exerce e o dano que ele causa é muito menor dele fazendo esse comércio do que ele lá dentro daquela, junto com uma facção, fortalecendo facções, e que depois essas facções fazem com que esse indivíduo volte para a rua devendo favores, devendo inclusive recursos financeiros, porque lá dentro ele não tem, porque Sim, são grandes não tem masmorras condição. dominadas pelas facções, fica devendo, vai ter que roubar carro, vai ter que praticar latrocínios, homicídios, e aí as disputas desse comércio ilícito, né, é o que gera 80% dos homicídios. E aí aquele usuário que daqui a pouco era um usuário de drogas menos nocivas, acaba sendo inserido num consumo de drogas mais pesadas, porque o traficante, como é um mercado ilícito, ele vai querer vender aquilo que vicie da forma mais rápida e ele não vai perguntar para aquele indivíduo se ele está com problema social, se ele está desempregado, se a família dele vai bem ou vai mal. E ele também não vai se importar se a droga é de boa qualidade. De boa qualidade ou não, se ele quer é. maximizar o lucro dele, ponto final, sem controle. E aí, quando tu traz para a política de redução de danos, tu faz com que existam assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, que podem fazer com que ele cesse o uso daquela droga ou que ele migre para drogas menos pesadas e deixe de ter acesso simplesmente na mão do narcotráfico, financiando, né, as facções criminosas. Sim. Tu literalmente assiste essa pessoa, né? Então, Exatamente. E a pessoa É o tem que Portugal... condições. E existem Exatamente. experiências que demonstram isso claramente. Isso não é uma falácia da minha cabeça. Exato. Portugal talvez seja o exemplo mais claro. Claro, Portugal, enquanto o Brasil hoje o maior problema é o crack, em Portugal o maior problema era a heroína. São países diferentes. E era o que eu ia falar, assim, Portugal é um exemplo de criação de centros, né? Então, assim, Isso. as pessoas que usavam na rua antes, que usavam com agulhas infectadas e não sabiam o que estavam usando, que queriam parar, elas iam até um lugar com assistência de médico, de psicólogo, e elas tinham a liberdade de usar dentro daquele lugar com segurança, com uma agulha nova. Então, Portugal adotou essa medida de saúde pública e é um exemplo, e isso é uma coisa que a gente sempre fala muito, o Brasil copia lá de fora, o Brasil é sempre atrás dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um lugar onde a pauta já está muito avançada Muito também, avançado. de maneiras diferentes, mas o Brasil está ficando para trás. Sim. E mais do que o Brasil ficando para trás, o Rio Grande do Sul também está ficando para trás do Brasil, né? Isso é um problema muito grande. Eu penso que isso é um equívoco e que só vai nos custar mais tempo, mais vidas, mais gente presa, né? Eu vi um dado assim que, eu não sei se era em São Paulo, mas quando mudou esse cálculo da quantidade de maconha, se eu não me engano, imediatamente nós teríamos 1.500 presos só naquele estado ali. Sim. 1.500 pessoas saíam pela quantidade. E aí tu pensa, pô, tu tá lá, bota esse indivíduo dentro do sistema prisional. Ele vai ficar custando centenas de milhares de reais lá, ocupando espaço, enquanto nós não conseguimos investigar homicídios, não conseguimos ter resposta para latrocínios, para estupros, para pedofilia. Quer dizer, a gente tem que saber o que realmente é efetivo, o que vale a pena nós investirmos ali e 40 gramas de maconha, né, especificamente. Sim. O que vale a pena realmente gastar energia e os danos, que eu acho que tem que ponderar, a gente tem que fazer estudos claros, álcool, cigarro, maconha,
e ver, de fato, os impactos sociais e de saúde, e eu tenho certeza, e não é falácia, a maconha dos 3 é a que menos causa dano nesse sentido. Ah, esquizofrenia, bom, mas aí se eu for dizer o que causa o cigarro, o que causa o álcool, sempre vai ter um efeito colateral ou um número de pessoas que vão ter algum nível de abuso, um número de pessoas que podem ter um efeito colateral, mas isso não pode ser a pauta principal para tu ser proibitivo, né? Porque caso contrário a gente não tomaria nenhum remédio, né, de farmácia, nada, nem aspirina. Se tu vai ler a bula lá, tu vai achar vários efeitos colaterais possíveis, não sei o que, derrame. Bom, aí vão proibir a aspirina porque tem algum tipo de dano colateral em 0,00001% da população. Não vão. Ah, é isso? Não vão. Exato. E essa pauta da maconha em específico, aqui no Brasil, ela entrou por meio da parte medicinal. Em outros lugares já foi... Enfim, como dizem, né? Todo lugar tem a sua questão. No Brasil, é essa parte medicinal. E aí eu queria te perguntar, como que é, primeiro, a visão dos teus colegas parlamentares, como que tu enxerga dentro dessa questão medicinal e também em outros campos, como, por exemplo, o cultivo, a questão do cânhamo e essa parte do uso adulto, que eu imagino que não deva, enfim, nem ser discutida, deve ser uma coisa, assim, impautável. A medicinal, eu vejo que tem um apoio quase que absoluto. Alguns tentam demarcar numa lógica da política, porque consideram que se votarem favoráveis ou forem favoráveis à pauta, muitas pessoas podem considerar que eles são favoráveis ao consumo adulto, né, ao uso adulto. Então, meio que dizem, não, concordo, acho legal, mas é que... Aí o mais é que... eu não... Né? O que eles querem dizer aqui? Politicamente, isso tem algum desgaste que eles não querem assumir. Uhum. Claro que eles não devem ter familiar que faz uso, mas com certeza se tivessem, eles iam ter acesso. Etc. Sim, como o Tarcísio, por exemplo, o em Tarcísio, São Paulo, o sobrinho e tal. Que é um estado que já começou a sua distribuição, acho que é um dos 2 únicos, Sergipe também é um estado que distribui, e que a pauta andou por esse quesito, né, que é super importante, que faz diferença, assim, para as pessoas. E agora, o uso adulto, de fato, assim, mesmo aqueles que são favoráveis, que abertamente são favoráveis a medicinal, quando entra no uso adulto, aí vira um debate, mas eu considero assim um debate muito frágil. Mas infelizmente tem apelo, as pessoas não querem escutar sobre isso. Tanto é que quando veio esse debate do STF, nós tivemos uma piora da avaliação da população favorável à regulamentação e legalização da produção e comércio. Uhum. Então, se for observar, o processo foi esse, né? O STF faz uma decisão, o Senado protocola uma emenda constitucional dizendo que vai continuar sendo crime, e isso, pelas redes sociais e pela mídia, é polarizado de uma forma totalmente equivocada, no meu entendimento, e de fato tem um impacto na opinião pública. Então, o político muitas vezes se pauta pela opinião pública, vota ou não vota, dependendo do seu campo, e aí 3 passos para trás, né, em relação a isso. E, bom, e o uso do cânhamo, né, como fibra, etc., alimentar, essas coisas, isso nem arranha o debate. O que é um equívoco, né, porque no meu entendimento é uma cadeia econômica brutal, com grande potencial de elevar, por exemplo, né, aqui o próprio Rio Grande do Sul, nessa situação, né, que foi atingido por uma enchente, por exemplo. Bom, nós sabemos que poderia ser uma cultura que poderia, né, equalizar um pouco no momento em que algumas culturas, né, não têm capacidade, se utiliza outro tipo de cultura. O soja foi destruído, mas a gente teria o cânhamo, teria a maconha, né, para a questão da indústria farmacêutica, talvez outra para o uso recreativo, como o fumo, né? Sim. Ou os adultos, na verdade, né, como o fumo e tal. Se planta fumo, né, para vender para a indústria. Enfim, acho que a gente poderia ampliar, né, a nossa... E o Brasil, ele tem muita capacidade, muito território, um potencial muito grande de ser um centro, né, de produção. E para o agronegócio, gosto tanto de falar do agronegócio, eu tenho certeza que tanto a agricultura familiar quanto, né, as associações e o agronegócio lucrariam muito, né, com essa causa. Perfeito. Nessa questão do Rio Grande do Sul, que tu deu uma comentada, eu tenho alguns dados aqui, foram mais de 2 milhões de pessoas afetadas, foi realmente algo muito grande. E aí, a Planta Madre Hub, que é um grupo, ele fez uma pesquisa que 72% das pessoas foram afetadas pela catástrofe, uma pesquisa para usuários e para pessoas envolvidas com a cannabis. E entre essas, 28% elas ficaram sem
saber onde estava o seu remédio, o remédio dela estava em trâmite, sem conseguir o tratamento, basicamente. Tu acha que essas pessoas foram assistidas nesse momento? Tinha muita coisa acontecendo, mas tu acha que essa pauta da cannabis teve um foco nesse período? Ou ela... Não, eu acredito que tenha ficado secundário. E, de fato, o maior problema, além da quebra de produção das associações do Estado do Rio Grande do Sul, né, nós tivemos a dificuldade do transporte, né, porque tem muitos que fazem de outras associações e precisam, ou mesmo de outras cidades, né, que precisam do envio. Então, como teve essa ruptura nos contatos das cidades e do fora do estado para o Rio Grande do Sul, isso atrapalhou bastante, né, o acesso. Para quem não tinha alguma reserva, atrapalhou bastante o acesso aos remédios. Eu posso dizer porque a minha esposa faz, né, ela faz uso da cannabis terapêutica e ela penou, teve dificuldade de conseguir acessar as gotas, né? Sim, o óleo. O óleo. Uhum. Realmente uma questão complicada. Eu queria voltar um pouquinho no debate da frente parlamentar, que, como tu comentou antes, ela tem esse viés de implementar a distribuição gratuita pelo SUS, mas ela também tem outras bandeiras, né, como o apoio às associações, ao autocultivo. O que vem sendo feito para apoiar essas outras causas? Como é que vocês lidam com isso? O nosso projeto tem como objetivo, primeiro, a distribuição pelo SUS. Então, que a gente tem a dispensação desses remédios pelo SUS. Em segundo lugar, incentivo à pesquisa. Então, que o Estado ele oportunize um espaço que possa ser utilizado pelas universidades e até mesmo por empresas privadas, enfim, que tenham esse interesse, de ter essa possibilidade facilitada de espaços de pesquisa, dos benefícios e até mesmo dos malefícios. Por que não? Entende? Pesquisa é pesquisa. Bom, se for aprovado na pesquisa que é muito ruim, que é tudo uma falácia, a pesquisa serve para isso, né? Então vamos seguir a ciência. Então é importante, se a gente quer ser contra, inclusive, é importante fazer pesquisa. Para mim, esse é o ponto-chave. Por isso que eu acho que o projeto não... Porque a distribuição seria feita para aquelas síndromes, etc., já comprovadas que são efetivas, né? Porque senão o SUS nem pode dispensar. Sim. Então, assim, a distribuição, pesquisa e também reforçar essa cadeia diferenciada da produção da cannabis terapêutica medicinal, né? Que a gente sabe que passa desde indústrias consolidadas, indústrias farmacêuticas consolidadas, passa pelas associações e também a gente tem um foco na farmácia viva, né? Que daí já é mais um poder público realmente produzindo nos seus espaços ali, como, né, a farmácia viva, para quem não sabe, ali se planta fitoterápicos, chás, ervas medicinais, e bom, dentro dessa lógica, se a cannabis é uma erva, vamos dizer assim, né, uma erva medicinal, ela entraria, por óbvio, né, nesse cenário, e seria muito mais barato para o Estado, para as prefeituras, porque a farmácia viva ela tem uma característica muito de município, né? As prefeituras, né, terem a possibilidade da produção, pequena escala, para dispensação nos seus postos de saúde, enfim, ou nos CRAS, aí vai variar a sistemática da distribuição, né, nos CAPs, se vai ser na parte psiquiátrica, se vai ser na parte... Então, modifica um pouco. A farmácia viva ela tem alguns tentáculos assim, um pouco diferentes. Varia, né? de cada município. Varia de cada município. Tem uns que tem CRAS, outros não tem. Aí outros são pelos postos de saúde, o médico mesmo. Então, varia um pouco. Mas, enfim, nosso objetivo também é esse viés e também o viés associativo e também do autocultivo. Né? Que nós tenhamos a possibilidade, claro, isso mais numa lógica de liberação através da receita médica, né? Que o Estado também compreenda assim, olha, essa pessoa aqui está trazendo uma economia para o Estado, ou seja, ela está fazendo um autocultivo dela lá, regulamentado, e que ela possa produzir o próprio remédio dela a partir de um treinamento que ela vai ter que fazer com as associações, enfim, né? Não é uma coisa assim, pega a planta e vai, não. Tem que ter toda uma estrutura e uma lógica, mas se ela tiver essa disposição, bom, saiba que ela está produzindo lá durante tanto tempo, ela pode tirar tanto de óleo, tanto das folhas e tal, das flores, né? E poder produzir o seu próprio remédio. Então, são esses vieses assim que eu acredito que possam se correlacionar desde a indústria, né, multinacional até o autocultivo. Acho que
De uma ponta a outra, a gente teria que regulamentar e deixar todos os atores agirem nesse processo. E, claro, sempre controlando a qualidade do que é extraído, o controle para que se tenha uma regulamentação e não se vire também algo, né? Qualquer coisa Sim, vende de qualquer fácil. jeito, vira qualquer comércio. E daí, para a gente, no meu entendimento, isso aí também não é positivo, né, para a pauta. Sim, essa questão do autocultivo eu acho super importante, porque quem faz isso é a Liane, que comentou antes, né, que é o primeiro habeas corpus para cultivo do nosso estado. E como o Matheus comentou ontem no nosso evento que a gente teve, é uma coisa que eu lembro, o Matheus, que é o presidente da nossa associação, da Ascamed, o habeas corpus, que é o que ela tem, seria bom se ele não existisse, né, se as pessoas não precisassem tanto dele. E ter esse autocultivo por lei, sendo fornecido, enfim, permitido, né, pelo Estado, auxiliaria nessa questão burocrática também, tornaria mais fácil os processos. Isso também é algo que é importante nessa luta. Eu penso que se a população conseguir ter o mínimo de percepção de que é grave com que a pessoa que só quer ter acesso a um remédio, que é um fitoterápico, vamos chamar assim, vem de erva, ela precisa cometer um crime e ir no judiciário para ter... Sim. Ou seja, ela está cometendo algo ilícito que ela precisa cometer para ter acesso a um habeas corpus, ou seja, uma proibição do Estado ou da polícia, enfim, do judiciário, do Ministério Público, de prender essa pessoa, para ela simplesmente ter acesso a um remédio. Sem custo algum para o Estado, sem custo algum para ninguém, para ela ou para a família dela. Restrito a isso. E algo que é natural. Então, assim, racionalmente, se a gente começa a narrar as coisas, não faz o mínimo sentido. Se tu começa a narrar friamente, sim, é algo que tu fica assim, não faz sentido, sabe? Como eu falei ontem, né, na nossa conversa lá na Federal de Santa Maria, eu tenho certeza que daqui a uns 10 anos a gente vai olhar para cá agora e vai dizer, meu Deus do céu, como é que a gente conseguiu sustentar tanto tempo esse tipo de coisa? É um absurdo. Eu tenho certeza, porque não faz sentido, para mim não faz sentido. E eu vejo que tem muito medo de políticos, muito medo de pessoas, inclusive do campo progressista, de articular esse tipo de fala, porque tem um desgaste, porque sempre tem alguém que vai pegar... Mas como eu sou policial e trabalhava no homicídios e tenho essa vivência da linha de frente, eu posso dizer, sim, de camarote, que a forma que a gente tem de quebrar o narcotráfico, de trazer uma melhora na nossa sociedade, de reduzir o hiperencarceramento. Claro, isso é a questão da maconha, né? Ela resolve uma ponta de todos os outros problemas que relacionam a isso. Mas é uma ponta relevante. Sim. E é uma ponta que a gente diz, olha, isso aqui não precisa estar desse lado aqui, então vamos puxar para o lado de lá. E depois a gente... E para mim a gente precisa fazer esse recorte, porque a forma como a gente tem lidado com essa causa não faz sentido aqui no Brasil. Para mim não faz sentido. São milhares de pessoas que estão sofrendo nesse momento, que não têm acesso, que poderiam ter qualidade de vida, que poderiam morrer bem, morrerão sofrendo, simplesmente porque, sei lá, alguns políticos, alguns juízes, alguns promotores, alguns policiais resolveram, na cabeça deles, sem dialogar com a ciência, sem dialogar com os fatos concretos, ter uma visão totalmente moralista e de pessoas que fazem uso de álcool, fazem uso de cigarro, fazem uso de outros remédios que causam dependência, que causam alucinações, que isso ninguém fala. Então... o assunto é bem mais embaixo do que fazem aparecer, tem bem mais coisa. E ainda sobre esse projeto, tu comentou antes que tem perspectiva, ou que, enfim, gostaria que ele fosse aprovado no próximo ano ainda, e é um projeto que ele está nas mãos da deputada Nadine, parado na CCJ. Qual que é a situação do projeto? Tu tem conversado com a deputada? Se ela tramitar o projeto, os outros deputados devem votar ele também, a votar favorável? Enfim... Olha, até agora, nós tivemos um deputado só que foi contrário, abertamente contrário ao projeto, que é o deputado Dr. Tiago Duarte. Tem uma visão que, por exemplo, o CBD tem que ser só o CBD que é feito em laboratório, né, o sintético. Mas, enfim, eu acredito que ainda a gente tenha como dialogar com ele, né, esse ponto de vista dele.
Mas os demais deputados, até hoje, que dialogaram, são favoráveis, ou pelo menos se mostram simpáticos. Claro que tu vê que eles têm receio em relação ao eleitorado, mas a própria deputada Nadine, até o presente momento, afirmou que irá dar parecer favorável. Nós temos na CCJ alguns deputados ali, inclusive do PL, que já demonstraram simpatia pelo projeto. Então, mas a gente sabe, né? Isso passa muito da opinião pública, da pressão da opinião pública e também das ações das pessoas, dos pacientes, né, em relação à Assembleia Legislativa. Mas a perspectiva é positiva. Eu vejo uma perspectiva positiva de aprovação desse projeto. E a âmbito municipal, o teu projeto que foi proposto lá em 2021, em Porto Alegre, né, que é a mesma base desse outro projeto, ele foi promulgado no início de 2024. Isso. E como é que anda a situação lá? Olha, a gente foi dialogar com a Secretaria da Saúde, lá de Porto Alegre, e eles fizeram requisições em relação à Anvisa, né? E realmente a Anvisa coloca muitos empecilhos, né, da distribuição. Para as pessoas entenderem por que São Paulo, né? Isso meio, assim, é um dado de ouvido, tá? Alguma coisa que eu tenho pescado e que me parece que é dessa forma que está acontecendo. Em São Paulo, nesse momento que a gente está falando aqui agora, a dispensação pelo SUS que eles estão fazendo é vinculada a pesquisas. Então eles dizem, estou te entregando o produto para fazermos um acompanhamento e pesquisarmos os resultados. Então eles conseguem se livrar de futuras punições por estarem distribuindo algo que é ilícito, em tese, porque não é regulamentado. Então eles estão dizendo, não, tudo bem, não é regulamentado pela distribuição pelo SUS, mas para pesquisa é regulamentado. Então estamos fazendo uma grande pesquisa. Então eu vejo que tem eles dão um balão para justificar. Tem todo um jogo de cintura ali. Exatamente. A Prefeitura de Porto Alegre optou até o presente momento para não entrar nesse viés. Poderia fazer a mesma coisa. Estamos pesquisando, distribuir. Então eu vejo que é necessário um protagonismo maior da Anvisa, do Ministério da Saúde, do governo federal, para que pelo menos tire essas amarras, né, e amplie as síndromes e doenças que podem ser aproveitadas aí pela cannabis terapêutica. Para mim, então, é um diálogo de várias frentes, né? Mas, claro, é muito vontade política. Hoje, mesmo com toda a dificuldade do governo federal, se o governo do Estado e a Prefeitura tiverem desejo, principalmente o governo do Estado, né, que centraliza mais essa situação, se tiver desejo que seja distribuído mesmo, ele acha uma forma legal, justa, que não vai ter nenhum tipo de inconstitucionalidade ou ilegalidade, e vai fazer a dispensação aí para os pacientes. Então agora o momento é de conversar com a área da saúde para ver, então não tem uma perspectiva de quando os pacientes possam começar a receber esse medicamento. Se for aprovado a partir do ano que vem e o governo do Estado, o governador Eduardo Leite, tiver um real interesse nessa pauta, ele já poderia, até a metade do ano que vem, eu acredito, ter a dispensação pelo SUS, né? Pelas suas farmácias aí do Estado. Sim. Na nossa conversa a gente percebe que o interesse político é algo super importante para o andamento da pauta, né? Aliás, né, se o próprio executivo, se o governo do Estado quisesse fazer essa política, mandava, né, um projeto de lei, né, de origem do próprio, um projeto do executivo, né? E seria aprovado na Assembleia e ele teria todas as ferramentas na mão. Sim. Não precisaria nem vir do Legislativo. Sim, e nos encaminhando para o fim do nosso episódio, eu tenho mais uma perguntinha, duas talvez, se der tempo, que eu acho super importante fazer ainda nesse campo político, que é agora o momento que a gente vê, né? Vive de período eleitoral. E eu gostaria de saber se tu imagina que essa pauta que durante muito tempo foi uma pauta onde todo mundo fugia nessas horas, ela pode começar a ser uma pauta discutida? Qual pode ser o viés da discussão dessa pauta, se ela for proposta nesses momentos? E como que ela pode ser proposta? Vinda pelo próprio candidato, pela população, pelas emissoras de TV, enfim? É muito importante que essa pauta ela venha no processo eleitoral, só que, minha opinião, assim, é pragmática, né? Pensando de forma pragmática, tipo assim, não, queremos vencer ou queremos demarcar? Se for pensar em demarcar, eu faço de qualquer jeito e não vou ser eu que vou criticar e nem falar nada. Mas se o objetivo é, de fato, ampliar, dialogar, fortalecer, tem que saber que não adianta ir por lacração. Lacração que eu digo, não adianta tu ir pro debate do erva não sei.
se tu entrar pelo viés do tipo, sabe, ser muito com argumentos muito de internet, de lacração, cara, tu vai perder o debate. Porque daí tu trabalha com medo, tu impõe um medo na pessoa, a pessoa automaticamente ela já não vai querer dialogar contigo, tu não vai te eleger, vai ficar no teu nicho e a pauta, inclusive, prejudica, dependendo de como tu encaminha a linhagem. Prejudica a luta, Prejudica. A gente tem que entender. A gente não está num país liberal, não estamos num país que as pessoas são esclarecidas. Então, qualquer movimento que tu faça, não, mas eu tô nem aí, a gente tem que marcar mesmo, pode ter um preço muito alto para os pequenos avanços de pessoas que estão lá dedicando anos da sua vida para aquilo. Então, acho que tem espaço. Eu penso que tem espaço, sim. E inclusive, é muito importante que tenha. E eu espero que muitas candidaturas assumam essa responsabilidade, essa pauta para si, mas fazendo com responsabilidade e com a leitura correta do cenário que nós estamos vivendo. Bom, há 1 ano e meio atrás, nós estávamos aí nas vésperas de um golpe de Estado e um cara que perdeu uma eleição por 2 milhões de votos, mas que matou 700 mil pessoas. Então, quer dizer, as coisas estão muito vivas ainda, estão muito evidentes. Então, se a gente não tiver esse cuidado, a gente pode jogar contra a própria luta. Então, eu acho que esse cuidado tem que ser essencial. E quanto à proposta da pauta ser debatida, tu imagina que ela venha por quem? Pelo próprio candidato? Pelo próprio candidato. Eu acho que dificilmente ela vai ser trazida em debates. Se for trazida em debate, vai ser sempre por um viés punitivista, por um viés de criminalização, mas não por um viés de construção de... Dificilmente algum candidato vai trazer isso numa majoritária, né? Que eu digo, uma campanha para prefeito, por exemplo. Né? Os vereadores provavelmente vão aparecer muito mais. Agora, eu acho muito difícil, eu penso que é muito difícil um candidato a prefeito ou a prefeita trazerem esse assunto para o tema, porque ele é um assunto sensível que tu tem pouco tempo de... Sim. Tu traz para um debate, tu vai ter no máximo 6 minutos de debate sobre isso e daqui a pouco tu pode ficar, seja colocado numa situação que tu não consegue responder e tu perde o debate, porque daí vem toda a pauta moral por trás, então é muito perigoso tu trazer isso para um debate majoritário, assim, nesse momento, né? Sim, é uma pauta, infelizmente, ainda delicada, né? Se a gente olhar por esse lado de estudo, talvez não seja tanto, mas entendendo o espaço que a gente vive hoje, ela ainda é. E aí, agora sim, nos encaminhando para o fim, eu queria te fazer mais uma pergunta antes da gente encerrar o nosso episódio, que é sobre a questão que eu acho super importante, que a gente tem debatido muito, que é sobre furar a bolha, sobre levar a pauta para outros espaços, como que a pessoa que está ouvindo esse podcast, que tem interesse pela pauta, pode furar a bolha, como que ela pode chegar até um político na sua cidade, por exemplo. Como que tu vê essa questão de dialogar com pessoas que não são de dentro da causa? A gente tem que dialogar, a gente tem que buscar o contato, isso aí é fato. E entrar em alguns atritos, isso é inerente. Agora, eu acredito que hoje nós tenhamos muito mais fundamentos para um bom debate, para um debate qualificado, para um debate que a gente consiga ampliar para pessoas que, em tese, não têm aquele perfil daquela seletividade penal, né? Que as pessoas, esse cara só tá falando isso porque ele quer usar. Porque ele quer usar, que ele é um malandro, que ele quer ficar muito doidão. Esse perfil, claro, não tô... O que eu quero dizer... Ele existe, né? Ele existe, não dá pra fugir disso. Respeitado, eu super compreendo, mas isso é muito fácil para um grupo que é racista, que, entende? Ele tem uma lógica e ele vai imputar aquilo para boa parte da sociedade. Porque a gente vive numa sociedade que tem um racismo estrutural desgraçado, um machismo desgraçado, e se nós não tivermos, né, uma estratégia de modular isso, de dialogar de uma forma científica, de dialogar de uma forma ponderada, de demonstrar dados, né, de vir muito técnico. Esse debate tem que ser muito técnico. Não pode ser um debate centrado em jargões. Eu vou dar uma coisa bem clara, assim, né? O nosso país é formado, né? 80% dos presos são negros e boa parte estão vinculados ao tráfico de drogas. Então isso é algo criminoso. O racismo evidente na seletividade, na miséria, etc. Agora, se a gente for para o debate contra, um debate amplo, televisionado, e disser assim, é racista, é não sei o quê, a lei de drogas é racista, ela é racista. É óbvio que ela é racista, é evidente que ela é racista. Mas se eu bater nisso, as pessoas que não são esclarecidas vão pensar o seguinte,
quer soltar o cara traficante só porque ele é negro? Ah, não. Se tu te centrar num aspecto desse debate, esse aspecto está perdido, porque as pessoas vão ler, elas não vão ler da forma correta, digamos assim, pô, tu não tá vendo que é racismo, elas vão dizer assim, que é liberal, cara, só porque ele é negro. Isso que eu quero dizer, entende? Sim, claro que é muito difícil dizer isso no campo da esquerda, é muito Claro. difícil tu vendo a realidade tu dizer, mas eu não posso falar dessa forma. Por quê? Porque a leitura aqui, a gente tem que pensar como é que o outro lê. Tem que cuidar a forma como tu vai abordar Exato. e ao mesmo tempo cuidar a forma como o outro vai receber. Porque ele vai receber, e como é que ele vai receber? Eu tenho certeza, ele vai receber assim, então quer dizer, só porque o cara é preto, então ele tem que ser solto. Sim. Não é isso que a gente tá Não falando, com certeza. mas é assim que ele vai ler. Sim. Então eu digo, tem vieses que não adianta tu te fixar, porque a extrema-direita fascista já entendeu que aquilo lá não impacta para eles. É, inclusive, favorável para eles. Então a gente tem que saber como fazer esse debate, como se posicionar, sem esquecer as pautas, né, de reparação histórica de toda essa política racista que foi feita, né, em relação principalmente à maconha. Perfeito, perfeito. Antes da gente se encaminhar para o fim, gostaria de abrir um espaço para tu se despedir do nosso 6º episódio e também, enfim, falar com o público e dar o seu adeus. Não, quero agradecer mais uma vez aí pela oportunidade. A Ascamed sempre uma parceira muito forte da nossa frente parlamentar em defesa da cannabis terapêutica, colocar aí à disposição de todos os nossos amigos, todas as nossas amigas no Rio Grande do Sul, que quiserem, né, levar uma audiência pública, quiserem fazer uma reunião da frente parlamentar na sua cidade, a gente está à disposição. Só entrar em contato pelo mandato, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo WhatsApp. Até vou deixar o nosso WhatsApp aqui para agendar. É o 51996760718. Manda uma mensagem para a gente vai lá, leva a estrutura, tenta organizar pessoas. Geralmente a gente tenta ali chamar um médico, prescritor, né? Chamar alguma pessoa que faça uso, um paciente, levar. Inclusive, a gente gosta de levar pessoas que são contrárias, quando possível, para fazer um contraponto. E o nosso objetivo é, quanto mais cidades, quanto mais pessoas, quanto mais pessoas que estão militando nessa área estejam dialogando sobre isso, melhor será para todas as pessoas que precisam. Porque, para mim, o ponto central existem, nesse momento, milhares de pessoas que precisam fazer o uso da cannabis terapêutica e não têm acesso. Ou não têm acesso à receita, ou não têm acesso porque não têm condições financeiras para isso. E é aí que a gente tem que se centrar, e é por isso que é tão importante a gente fazer esse debate no estado do Rio Grande do Sul. E muito obrigado mais uma vez, e parabéns pela iniciativa e parabéns pela qualidade do programa também. Perfeito. Muito obrigado, Leonel. Muito obrigado também a toda a equipe dele que esteve aqui presente, assistindo o nosso episódio. Eu sou o Bruno Vargas, esse é o AscaCast e o nosso 6º episódio vai ficando por aqui. Muito obrigado também a quem nos assistiu até aqui e até a próxima. Valeu!